Olá, nós somos autoras do livro Motivação e Satisfação no Trabalho e estamos aqui para falar um pouco sobre temas importantes para você que atua no mundo corporativo. Olá, Mariana! Olá, Carolina, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui para a gente conversar um pouco a respeito desse livro e especificamente do tema satisfação no trabalho. Então, algumas pessoas discutem se a satisfação e a motivação são a mesma coisa ou estão relacionadas, né? O que você pensa sobre isso? Você acredita que no nosso livro a gente aborda essa questão? Com certeza, Carolina. A discussão de motivação e satisfação, para mim, elas estão extremamente interrelacionadas, na medida em que satisfação gera o quê? O funcionário vai ser cada vez mais produtivo, né? Nós estamos discutindo relações no sentido de falar de produtividade, de diminuição do índice de absenteísmo, né, que são dois fatores aí que toda organização se preocupa hoje em dia, como deixar funcionários mais produtivos, mais motivados, mais satisfeitos no desempenhar das atividades cotidianas, né? Exatamente, na verdade assim, uma questão que a gente precisa tomar cuidado, muitas pessoas utilizam os termos como sinônimos, né? Motivação e satisfação como sendo a mesma coisa, e não são. Como a gente sabe, né, e você sabe muito bem sobre isso, a motivação está ligada ao motivo que faz um indivíduo agir, a ir em busca de algo. E essa motivação pode ser iniciada, né, startada por algo interno, que são os motivos intrínsecos, ou externo. A satisfação, ela já tem uma outra conotação, ela não está ligada a essa motivação, a esse impulso para algo, mas ela é um sentimento do indivíduo em relação às coisas que ele vivencia, o trabalho, a vida pessoal, a carreira, enfim, várias outras coisas. Mas ela está muito mais ligada a uma questão interna, né? A satisfação, ela é um sentimento do indivíduo em relação às coisas que ele vivencia. E então ela acaba sendo diferente para cada pessoa. Então há como ser motivado e não ser satisfeito? Ou Sim. Não necessariamente? Eu posso, por exemplo, estar motivado a desempenhar um determinado comportamento na minha organização, por exemplo, com uma remuneração variável. Eu estou motivado a ter uma produção para ter em troca, né, aquele bônus, por exemplo, e não necessariamente estar satisfeito com o meu trabalho e com a minha organização. Então, o ideal seria que a gente tivesse sim esses dois temas interligados, pessoas trabalhando motivadas e satisfeitas. E então se torna importante que os gestores e as organizações conheçam sobre a satisfação das pessoas que lá trabalham. E por isso existem algumas formas da gente fazer esse levantamento, né? A própria pesquisa de clima organizacional ou outras ferramentas que visam mensurar o grau de satisfação dos indivíduos com relação ao trabalho, à organização e várias outras questões que estão aí em torno disso, né? Relação com colegas, relação com chefia e assim por diante. Mas existe uma discussão bastante interessante sobre a relação da satisfação com o desempenho. Porque a maioria de nós acredita que indivíduo satisfeito produz muito, não é mesmo? Com Você certeza, não concorda? eu concordo. Pois é, mas muitas pesquisas realizadas buscando exatamente essa relação identificaram que ela não é assim tão direta. Satisfação igual a produtividade ou igual a desempenho. É óbvio que a satisfação vai ser uma variável que está aí ligada ao desempenho, mas ela não é garantia do desempenho. Com isso, a gente consegue perceber o quanto o ser humano é complexo. Muito mais complexo do que todas as teorias nos ajudam a entender, né? Então, gerar ou buscar essa motivação e essa satisfação é um grande desafio para quem está no mundo corporativo. Seja a gente buscar a nossa própria motivação e satisfação na nossa prática, mas principalmente para quem atua num cargo de gestão, que precisa de alguma forma gerar isso em outras pessoas, não é mesmo? É difícil. E a gente consegue gerar satisfação, então? Na verdade, a gente pode favorecer um ambiente para isso. Exatamente. Né? A gente precisa tomar um cuidado quando fala com o ser humano, que a gente nunca tem o poder de mudar o outro, não é? Então, a organização pode ter uma série de estratégias de motivação e satisfação e ainda assim isso não atingir aqueles indivíduos. Por isso, a complexidade e o desafio aos gestores.
E é um grande desafio, porque o que a gente observa muito é que os gestores muitas vezes têm uma postura de o indivíduo tem um prazo para mudar. Se ele não mudar em 2 meses ou em 6 meses, ele vai ser convidado a se retirar ou deixar a instituição, né? Mas às vezes a gente se pergunta, né, será que o gestor está trabalhando as características, as ferramentas, os fatores, né, as variáveis necessárias para gerar essa satisfação no funcionário? Exatamente, ou pelo menos favorecer esse ambiente. E essa seria então a meia-culpa, digamos assim, né? O trabalhador, né, com o seu potencial, com a sua capacidade de se automotivar, mas também as organizações e seus gestores criando ou favorecendo, né, um ambiente que possa permitir esse desenvolvimento. Então, se você se interessou pelos temas desse livro, de motivação e satisfação no trabalho, a gente vai aprofundar esse e outros temas. Adquira o seu exemplar pela livraria online da editora Intersaberes. E no próximo programa nós vamos falar sobre algo essencial dentro das empresas: qualidade de vida. Até lá! Editora Intersaberes. Conteúdo de qualidade em diferentes linguagens e mídias.